Saudações investidores! Bitcoin agora cotado a $39.700. Bitcoin tem queda até 38.500 e depois se recupera. Estamos de novo brigando próximo dos 40k. A grande dúvida é, formamos um fundo importante para retomarmos uma tendência de alta ou a gente só está respirando e ainda vamos ter mais queda essa semana? Quero discutir essas possibilidades e probabilidades com você, além de te falar sobre duas altcoins que eu comprei hoje. Bem-vindos a Investidor Moderno. Beleza, investidores, hoje a gente vai focar um pouquinho mais no curto prazo, tá? Eu quero começar falando um pouquinho aqui sobre o Bitcoin, depois eu vou falar sobre o ETH e sobre a Matic, beleza? 3 criptomoedas que eu comprei hoje, vou te explicar os motivos. Além disso, também quero discutir com vocês no curto prazo, olhando a análise técnica de sentimento, eu acho que é o mais importante aqui, se esse fundo vai durar por muito tempo, tá bom? Vamos falar o que as sardinhas, o que as instituições estão fazendo aqui, olhando o curto prazo, beleza? Mas antes de começar, não esqueça de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito, mandar todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Investidores, vamos começar aqui então falando um pouco sobre o Bitcoin e para isso eu já vou para o 4 horas, tá bom? No 4 horas, como vocês podem ver, o Bitcoin assumiu uma tendência clara de baixa desde o rompimento ali, naquela região dos 44 mil dólares, a gente reverteu uma tendência de alta que vinha se formando há bastante tempo, né? A gente teve o topinho ali no dia do ETF, com todo aquele FOMO, e a partir dali a gente teve uma correção, né? E repara que nessa correção a gente ainda não conseguiu fazer retestes em zonas de Fibonacci significativas, né? Então quando eu traço esse Fibonacci, a gente não chegou nem perto aqui, a gente não chegou nem perto. Então eu diria que nesse momento o Bitcoin ele está indo buscar zonas de Fibonacci que agora eram antigos suportes e se transformarão em resistências, né? Quais são essas zonas? Para mim, a partir dos 42.500 dólares, beleza? A partir dos 42.500 dólares é uma zona um pouco mais complicada para o Bitcoin. É uma zona que a gente vai ter que analisar entre esses 42.500 e na mesma zona que a gente falou nas últimas semanas, 43.600, 43 e... aumentou um pouquinho aqui, que é o 0,5 de Fibonacci também, 43.800. Essa vai ser a zona mais importante para o Bitcoin, na minha opinião. Porque claramente a gente assumiu uma tendência de baixa aqui no médio prazo, médio e curto prazo, né? E se a gente não conseguir demonstrar força rompendo essa região, a gente pode dar mais uma pernada feia de baixa aqui, beleza? Então, nesse momento, essas são as principais zonas que eu vou estar de olho para potencialmente fazer alguns hedges de venda, ou seja, shortar algumas altcoins, quem sabe fazer um short no Bitcoin. Isso vai depender muito de como o preço pode chegar aqui na região, tá bom? Você tá com um barulho meio estranho aí no vídeo de hoje, porque o mundo tá caindo aqui em Belo Horizonte, então tá tendo altos trovões aqui, então não repara não, beleza? Legal. Entendendo isso, então vamos um pouco mais para o curto prazo para a gente entender a importância dos fundos formatos e falar de outras resistências também no curto prazo. No curtíssimo prazo aqui, a gente entende que o preço ele tem algumas resistências acima, tá bom? A primeira delas é justamente essa região próxima dos 40 mil dólares. Não só é uma zona importante quando a gente olha até psicologicamente, né? Mas também é uma zona que a gente deixou o maior volume em algumas semanas aqui, né? Na verdade, desde o dia 24 de janeiro, desde a reversão da tendência, né? Dos 44 mil dólares. Então a gente vai ter uma resistência de curto prazo aqui, beleza? Inclusive, eu estaria de olho nessa região não para shortar, não para vender as compras que a gente fez hoje, mas também, talvez para quem comprou demais, cara, quem se expôs mais do que deveria, olhar talvez aqui para dar uma balanceada e tal. Nesses momentos de queda, eu sei que muitas pessoas não têm as estratégias formadas ainda, então você pode ter cometido algum erro e tal, mas eu, sinceramente, não cogito fazer vendas dos meus bitcoins aqui nessa região. A primeira zona que eu vou discutir de uma maneira, assim, será que faz sentido fazer um short dali? É nos 42.500, é a primeira zona de Fibonacci de retração. Aqui, para mim, fazer vendas, eu estaria fazendo vendas onde eu quero comprar no longo prazo. Vocês me entendem? E como eu mostrei para vocês no semanal, a gente, enfim, tá numa zona de retração aqui. A gente não tinha uma zona de retração no semanal desde o dia 14 de agosto, caras. Então,
A gente esperou bastante e agora, ao meu ver, a gente está sendo recompensado com boas compras de Bitcoin no longo prazo. Beleza? Tranquilo. Legal. Então a gente entende que a zona mais importante é esses 42.500, 43.800 dólares. Mas e no curto prazo? E no 15 minutos? Porque no curto prazo, né, a gente fez algumas análises ali no final de semana, mostrando para vocês por que esse movimento de alta aqui não estava muito bonito. Vocês lembram? Ele não estava muito bonito porque a gente não tinha confirmação de Open Interest, ao mesmo tempo que a gente via muitas pessoas ainda acreditando que o preço ia subir, né? Então, quando a gente teve a recuperação ali, a gente entendia que provavelmente a gente estava diante de uma correção no curto prazo. Primeiro porque a gente tinha muita gente em long ainda tem um long short ratio elevado. E segundo, porque a gente tinha essa queda aqui no nosso Open Interest. E agora, o que está acontecendo? Vamos chegar até mais próximo para vocês entenderem. Nesse momento, a gente está vendo essa recuperaçãozinha aqui, no curto prazo, né? E a gente não tem um aumento de Open Interest ainda, tá? Porém, tem algo interessante acontecendo. A gente está tendo pelo menos uma diminuição do Long Short Ratio. Pablo, o que você faz nessa situação onde um dos indicadores está positivo e o outro está negativo? Absolutamente nada, tá bom? Eu particularmente não vou procurar nenhum long aqui, porque apesar de eu entender que o long short ratio está melhorando, eu ainda acho que é cedo para a gente ter virado aqui a situação e começar a pumpar aqui, né? A gente precisaria do quê? Desse Open Interest começando a entrar, assim a gente teria maiores probabilidades de estar olhando para uma alta. Antes disso acontecer, eu simplesmente não tenho as probabilidades suficientes para tomar uma decisão, ou muito menos para fazer uma compra aqui. Se fosse para fazer alguma coisa, a gente esperaria uma retração maior para olhar para um short, porque agora, no curto prazo, a tendência é de baixa, né? Repara que eu estou tentando falar ao máximo aqui, curto prazo com vocês, porque eu estou no gráfico de 15 minutos. Como eu disse, as minhas compras de longuíssimo prazo eu nem cogito vender agora. Na verdade, eu continuo torcendo para a gente ter novas quedas, para termos novas acumulações. E de acordo com os nossos indicadores aqui, por enquanto, esse movimento de alta parece uma correção para a gente ter mais queda. Bom, mas agora o que você vai começar a ver aí nos comentários? Primeiro, coisas sem nenhuma noção, como pessoas falando que os ETFs tiraram os fundamentos do Bitcoin. Eu amo ver esse tipo de comentário, porque a gente percebe o quanto as pessoas ainda não entenderam o valor do Bitcoin e estavam muito mais preocupadas com o preço, né? Ou seja, se tivesse subindo, os ETFs fariam o Bitcoin ter um valor muito maior. Não, cara. As pessoas elas não entendem a diferença entre preço, price action de curto prazo e realmente valor. Então, ler vários comentários falando que os ETFs foram um golpe ou que tiraram o valor do Bitcoin só me deixa otimista de que o fundo está próximo. Outra coisa que você vai começar a ver muito são pessoas falando: eu vou dar o win nos 35, vai nos 32, vai nos 28, 25, 20, 12. Um tanto de gente tentando buscar o fundo, e normalmente o que acontece é que essas pessoas não têm uma estratégia clara e possivelmente elas vão ter duas possibilidades aí. Se o preço for no lugar dela e elas comprarem, o preço pode continuar caindo e elas se desesperarem e venderem, porque elas não entenderam porque elas compraram naquela região. E, talvez o mais provável, o preço não chegar na zona delas, igual estava todo mundo esperando os 12, depois os 15, depois os 20, não chegar nessa zona, elas ficarem de mão abanando, e quando a gente tiver um próximo FOMO, e talvez não seja mais do ETF, seja do halving, elas compram no topo, e quando a gente corrigir do halving, fala: não, o halving do Bitcoin não vai fazer mais o Bitcoin subir. Então, o que eu estou tentando mostrar para vocês é que as pessoas vão continuar tentando prever o futuro, sejam com narrativas, seja com uma bola de cristal, vai até esse ponto. O que eu estou fazendo aqui com vocês não é isso. O que eu estou fazendo é, a gente está semanas, na verdade, desde ali, agosto, setembro, sem comprar Bitcoin, esperando justamente essa oportunidade. À medida que estava subindo, a gente estava fazendo o quê? Vendendo. A gente não estava comprando por narrativa de alta infinita na máxima, né? E agora que a gente está na buy zone, a gente vai comprar. Quanto mais cair, quanto mais venda, melhor e mais a gente compra. Beleza? Assim como quanto mais estava subindo, quanto mais compra, quanto mais FOMO, mais a gente vendia. É por isso que no vídeo de hoje, eu inclusive recomendo para quem não viu, eu falei com vocês que pela primeira vez, lá nos 49 mil dólares, caras, em 18 meses, eu comecei a ter mais dólar no meu portfólio cripto do que Bitcoin. O que você acha que eu estou fazendo com esses dólares hoje? Comprando, né? Então a gente fez boas compras. Tranquilo?
No curto prazo aqui a situação não é boa, então a gente fica de olho para fazer trade sim nesse curto prazo, em especial se esse pullback chegar na região dos 42.500, 42.500, 43.800 dólares, beleza? Show de bola. Então, continuando aqui falando um pouco sobre outras altcoins que eu comprei hoje. Primeiramente, o ETH, caras. O ETH, quando a gente olha no semanal, a gente também chegou numa zona de Fibonacci importante, tá bom? A gente está aqui em 0,382. Eu estava até querendo esperar a gente chegar ali nos 2.100, mas eu realmente já acho que a gente está numa boa oportunidade, sabe? O ETH, ele estava em topos anteriores aqui nessa região próxima de 2.160, então abaixo dos 2.200 dólares. Eu fiz compras de ETH e eu acredito que é uma boa zona para você pensar em compras no longo prazo. Mas é muito importante que você entenda que não é dar all-in aqui, você precisa estar preparado para a gente comprar um pouco mais abaixo, caso essa queda perdure, beleza? Quando eu olho o sentimento do ETH, eu vejo algo muito semelhante ao do Bitcoin, tá? A gente tem nesse momento aqui muita gente entrando em long, mas ao mesmo tempo, cara, a gente tem divergência bullish no CVD e o Open Interest está caindo, tá bom? Não está subindo na alta também, mas ele está caindo muito à medida que o preço cai. Então, se cair muito à medida que o preço cai, com muita gente vendendo, para mim o ETH também é muito semelhante ao Bitcoin. O que a gente está vendo é uma correção para continuar a tendência de alta. Por isso que aqui, para mim, são compras de longo prazo. Beleza? Outra altcoin que eu comprei hoje, que eu não comprava há muito tempo, o próprio ETH também eu não comprava há muito tempo, né? Como vocês sabem, o Bitcoin eu comprei ali, próximo dos 40 mil dólares, ali próximo do final de semana, mas ETH e Matic fazia um tempinho assim que eu não comprava, sabe? E, na verdade, desde aqui do começo do ano, eu comprei, por quê? Porque era justamente a zona que eu estava de olho, abaixo desse 0,618 de Fibonacci, numa zona de demanda onde a gente deixou vários fundos aqui por várias semanas. E, cara, eu acho que muita gente não está percebendo e começam a entrar em narrativas novamente de tipo assim, a Matic não está entregando valor, a Matic perdeu os fundamentos. Cara, vejam os vídeos que eu gravei de Matic aqui no canal. Eu não estou falando com você de fundamento ou não, isso aí é de cada um, tá? Eu acredito nos fundamentos da Matic, mas eu não vou chegar e colocar 10, 20% do meu patrimônio nisso. Eu coloco uma pequena parcela em Matic, é uma das minhas altcoins, né? E você fala que os fundamentos acabaram porque a gente está tendo price action de queda, cara. Price action de curto prazo de queda, cara, realmente para mim não faz o menor sentido, até porque quando a gente estava subindo aqui, indo para próximo de $1 e a gente vendeu, várias pessoas xingaram nos comentários falando que como que você vai vender agora que a Matic está acordando, agora que os fundamentos estão se provando. Então, se ficar de narrativa, cara, no curto prazo vai se ferrar, tá bom? As narrativas de fundamentos da criptomoeda você deve definir antes se você quer investir nela ou não, tá bom? Eu quero investir em Matic e eu tô de olho para continuar comprando se a gente perder essa região ali dos 69. Então a gente comprou próximo desses 70 centos aí. Eu acredito que é uma boa compra pensando no longo prazo, tá bom? Porém, quando a gente olha para o sentimento da Matic, ele é o piorzinho. Ou não só a análise técnica da Matic, que querendo ou não deixou um volume no topo, a gente já falou um pouco sobre isso, né? Mas o sentimento também dela é um dos piores. É que tem um maior long short ratio, tá bom? Acima de 3,8 no ano, ou seja, muitas pessoas em long. Mas repara que as quedas também estão sendo feitas com bastante queda no Open Interest e muita venda, sabe, cara? Então chegou na zona que eu queria para comprar, e apesar de eu ver, tipo assim, pô, esse long short ratio não tá muito legal, eu tenho outros indicadores que me ditam que a maior probabilidade é a gente também estar num processo corretivo aqui para continuar a tendência de alta. Então, Matic é mais uma das criptomoedas que eu comprei hoje, beleza? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. Manda aí todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Para finalizar, deixa eu mostrar para vocês um pouco das ordens das instituições do Bitcoin que foram executadas, tá bom? E como eu vinha falando com vocês, caras, enquanto essas ordens grandes estiverem abaixo e as instituições estiverem sendo executadas, eu serei um dos caras que estarei aqui comprando também, tá bom? Então hoje, depois do nosso vídeo, caras, eu comprei Bitcoin abaixo dos 39, eu comprei ali até quase os 38.500, que não pegou minha ordem lá, mas enfim, compramos essas quedas. Por quê? Porque à medida que ia caindo aqui, o que as pessoas estavam fazendo? Vendendo. Para quem? Para instituições que já tinham colocado a ordem ali há muitos dias e elas deixaram.
beleza? Então a gente teve bastante venda aqui, o que me fez também acreditar que a gente teve uma baita zona de compra, mais um dia de grandes compras, tá bom? Esse dia aí eu comprei, caras, agora aqui, se eu não me engano, foram 11 ou 12 criptomoedas, tá bom? Fazia aí semanas que eu não comprava tanto, semana, talvez até meses, meses que eu não comprava tantas criptos assim. Beleza? Então, são dias assim, dias que você pode aproveitar as oportunidades porque você já estudou os fundamentos, ou dias assim que você pode fingir que não estudou nada no último ano, nos últimos meses, e acreditar na primeira narrativa que te falam que o Bitcoin vai acabar, que o ETF perdeu, que o Bitcoin perdeu os fundamentos, ou qualquer outra bobagem desse tipo, beleza? Lembre-se, sempre com responsabilidade, entendendo que a gente não sabe o futuro, então a gente precisa ter caixa caso o preço continue caindo para a gente aproveitar mais e mais oportunidades. Beleza, caras? Então é isso, né? Para finalizar aqui falando com vocês, eu acho que a gente está num pullback do Bitcoin nesse momento, a gente deve fazer um pullbackzinho aí e vamos analisando com calma para ver se a gente vai ter a melhora do Open Interest, esse long short rate continuando caindo. Se isso acontecer, a gente pode mudar a nossa opinião de que isso é uma correção para continuarmos caindo, tá bom? Mas por enquanto me parece uma correção que pode se estender aí por alguns dias, beleza? Então é isso, um forte abraço, a gente se vê aí dependendo da volatilidade.